Olá, segundos anos, vamos começar a nossa aula sobre cinema, tá? Essa é uma aula que a gente vai adentrar no cinema brasileiro, ok? Seguindo, vamos lá. Primeiramente, esse texto está falando do início do cinema brasileiro, beleza? Então, no início, né, o Brasil existia uma ausência realmente de uma indústria cinematográfica que consiste aliada ao alto custo, né, dessa atividade e os períodos longos de produção, uma vez que poucas pessoas se atrevem a dedicar-se, né, à produção de filmes. Isso é bem no início e, querendo ou não, ainda é bastante custoso a produção de audiovisual, né? Existe uma necessidade de um período, né, de gravação, a, tem o pré-preparatório, né? Porque é toda a organização de roteiro, diretor, quem vai trabalhar na parte de direção de arte, edição, aí elenco, preparação de elenco, e se passa, tem filme que passa meses para ser produzido, e depois ele vai para a parte de edição, que tem alguns filmes que é a parte que demora mais, né? Principalmente se tem muito efeito especial. Então, essa produção cinematográfica não é uma produção barata. E o Brasil demorou um pouco para começar, de certa forma, a, a produzir material de qualidade e de grande quantidade. É, mas essa minha fala, ela não está sendo ilustrada por esse filme, tá? Esse é um dos filmes marco brasileiro, que é um filme de 94, já esse período 94, os anos 90, é uma nova fase do cinema brasileiro, tá? Mas é um filme que ele chama atenção porque ele marcou Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Eu indico quem tiver acesso, ou pro streaming, ou por outra maneira, assistir esse filme, que ele é fantástico. Ele tem uma parte que é legendada, mas ele mostra muito a cara desse Brasil antes de ser um Brasil imperial, um Brasil que estava seguindo para o momento do império, né? A independência do Brasil, esse período que antecede. É bem interessante, eu indico. E tem pessoas famosas do nosso audiovisual, né? Como Marieta Severo e Marco Nanini, tá? A Marieta faz a Carlota e o Marco Nanini faz o Dom João, ok? Continuando, mas o cinema nacional ele começa a ganhar uma nova forma e ser encarado de uma nova maneira nos anos 60, com um movimento que a gente vai conhecer, que é o cinema novo. Esse cenário vai mudar a forma como vai se pensar o cinema no Brasil, e essa geração desses cineastas, desses jovens cineastas, eles vão estar focados em produzir filmes que sejam enxutos, com pouco custo, né? E focados em mostrar uma realidade nacional. Então, eles assumem, tá? A falta de recursos, ok? Assumem. E vão levar tudo isso como mote, como ideia para esse movimento. Inclusive, é um movimento que estava acontecendo, tá, em outros países, é um movimento cinematográfico de outras nações, eles estavam basicamente dialogando com isso. E aqui vai ter como lema o seguinte: uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Aí você faz um filme, tá? O marco desse cinema, tá? Desse cinema novo, é o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme de 1964, dirigido pelo um baiano chamado Glauber Rocha. E, querendo ou não, ele vai servir como inspiração para essa escrita, né, de um manifesto chamado Manifesto Estética da Fome, que está totalmente vinculado ao primeiro momento desse cinema novo, ok? Então vamos seguindo, ok? Nos final dos anos 80, eu dei um pulo aí de 20 anos, porque, claro, existiram outros movimentos do cinema brasileiro, sendo como eu tenho que trazer de uma forma mais enxuta, eu tô seguindo, mas tem outros movimentos, inclusive a pornochanchada é um movimento do cinema brasileiro também, tá?
sendo que eu não trago aqui nessa aula. Então, nos anos 80, tá? Existe, de certa forma, um veículo de popularizar o conceito do vídeo. É importante dizer que nos anos 80 é que vai surgir o que a gente conhece como videoclipe, tá? Como uma parte de uma ferramenta de divulgação de álbum de artistas. Como assim, professora? Não tinha videoclipe antes dos anos 80? Tinha. Sendo que fenômenos como Michael Jackson e a Madonna vão ser um marco para a criação dessa indústria de videoclipes, né? Essa indústria do vídeo. Então, a forma de se produzir cinema começou a ficar mais simples, tá? Mais simples, mais fácil, beleza? Então, mais pessoas começaram a entrar nesse mercado e começou, né, a abrir novos caminhos para se capturar essas imagens, que são imagens que vão estar em movimento e vão contar histórias. Um dos filmes dos anos 80 que, tipo assim, marco no Brasil, tá? Enchia a sala de cinemas, eram os filmes dos Trapalhões. Os Trapalhões, para quem não é da época, né? Eu só já ouvi falar quando era mais jovem. Era um programa de televisão que passava na Rede Globo, geralmente aos domingos, tá? E esse programa de televisão era um programa de comédia, onde era composto por 4 personagens básicos: o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. É um programa que já existia desde os anos 70 e ficou bem popular no Brasil. E esse grupo, liderado pelo Didi, que o nome dele é Renato Aragão, produziu vários áudios visuais. E um dos áudios visuais mais conhecidos deles é Os Trapalhões no Auto da Compadecida, tá? Tem vários outros filmes, inclusive parcerias, não falei inglês não, parcerias com outros artistas, inclusive com a Xuxa, que eles fizeram filmes juntos também. Então foi o fenômeno dos anos 80, esse audiovisual liderado pelos Trapalhões. E a Xuxa também estava lá. Aí, chegando nos anos 90, né, existe, de certa forma, esse impacto, né, das tecnologias digitais, que vão criar uma nova forma de imagem, uma nova forma de divulgar, uma nova forma de criar essas narrativas, né, da tela do nosso país. E vai, querendo ou não, o vínculo da internet, que vai chegar também nos anos 90, vai basicamente mudar um pouco como era a nossa experiência, né, com o audiovisual. Porque até a internet a gente assistia, né, a gente tinha contato com o audiovisual, com as películas, com o cinema, ou indo, né, para uma sala de cinema e assistir o filme lá, ou pela TV aberta, onde em programas como Tela Quente, ou programas como Sessão da Tarde, a gente tinha contato com o audiovisual, com filmes, né? Então, a partir dos anos 90, 94, 95, mais basicamente, no meados dos anos 90, a internet começa a ser uma coisa mais popular, tipo assim, popular entre aspas, tá? Porque, claro, nem todo mundo tinha acesso ainda, né? Não era uma coisa difundida, mas mais pessoas tinham acesso e conhecer os filmes através da internet também. Um dos filmes que é marco no Brasil, eu trago alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Eu fiz uma seleção de alguns exemplos de filmes para vocês, tá? Que eu indico que assistam, ok? Tem alguns no YouTube, tem plataforma de streaming, então dá para encontrar. E como eles são pecinhas chaves para a história do cinema nacional, tá aí. Então, esse filme chamado Central do Brasil é um dos filmes marcos do cinema brasileiro, porque é um dos filmes que concorreu ao Oscar, tá? Inclusive parece como melhor direção, melhor atriz, alguma coisa assim. Então, é um filme que concorreu ao Oscar, não ganhou o Oscar, infelizmente. E a gente tem a nossa diva, né? Que é do cinema, do audiovisual, do teatro nacional, que é a nossa Fernanda Montenegro. É um filme bem dolorido, tá, pessoal? A história de... Eu não vou contar a história, eu vou contar só o início. Essa moça aqui, que é a Fernanda Montenegro, a personagem faz cartas, tá? Aquele momento que uma moto passa. É o efeito sonoro da nossa aula. Então é o seguinte, a personagem que a Fernanda Montenegro faz, ela escreve cartas. E ela escreve cartas numa rodoviária. Então, ela vai acabar encontrando essa criança lá
E vai ter toda uma saga de encontrar a família dessa criança e tal. É bem interessante esse filme, muito legal, bem dolorido, né? Mas eu indico que assistam. Seguindo, a gente vê, tá, que vira, de certa forma, nos anos 90, né, um fenômeno, essa forma de emergir de uma forma mais viva, essa diversidade que o Brasil tem. Então, o cinema brasileiro, a partir dos anos 90, vai ganhar destaque e vai começar a ter produções mais ativas, tá? E vai mostrar, querendo ou não, paisagens que são únicas do nosso país, formas diferentes de contar histórias, né? Modos diferentes, estéticas diferentes, os nossos sotaques de cada lugar, de cada região, né? E vai permitir, de certa forma, um aprofundamento de várias visões de cada canto do país e de cada situação, né? Nós brasileiros. Então, outro filme que eu indico, ele tem dois tipos, tá? Esse que tá no cartaz aí que a gente tá vendo é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Isso é o filme, tá? Que foi baseado num curta. Eu nunca sei qual a diferença do nome. Eu Quero Voltar Sozinho e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Os dois nomes são muito parecidos. Mas os dois eu acredito que tem no YouTube. Se não tem os dois, tem o curta. E é um filme que trabalha o universo LGBT. Então, LGBTQIE+, né? Universo homossexual, né? E trabalha de uma forma muito bonita, muito singela, muito fofa, né? Eu assisti os dois, né? O curta no YouTube e o filme no cinema. É emocionante, até me emociona, é lindo, 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 lindo. E quando eu assisti, que foi uma sessão de estreia, a galera aplaudiu no final do filme. Foi aqueles momentos maravilhosos que a gente vivencia, né? Então, eu indico, tá? Pra todo mundo assistir tanto curta quanto filme. Seguindo para o cinema pernambucano, que a gente não pode deixar de falar, o marco do cinema pernambucano é anos 90 também, então percebe que os anos 80 começou a, de certa forma, dar uma nova cara para o cinema nacional e nos anos 90 começa a intensificar. E aqui em Pernambuco o cinema começa a crescer também. Não se tinha faculdade de cinema, se tem já uma faculdade de cinema dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Para quem não sabia, existe. E já é um curso que já tem mais de 5 anos, se eu não me engano. Então, é maravilhoso isso. Existe um crescimento, né, dessa indústria cinematográfica aqui no estado. E o filme Baile Perfumado é um marco, né, desse cinema nosso pernambucano. Inclusive, quem dirigia, organizava a trilha sonora, ela era um grupo, né, uma galera musical que era influenciada pelo esse movimento Mangue Beat. Para quem não sabe, o movimento Mangue Beat é um movimento que era liderado por Chico Science, tá? Ele falece, né, nos anos 90 também, mas esse movimento permanece, inclusive na sua banda, né, que ele liderava, mas agora ela tem uma outra formação, né, tem um outro cantor, mas que ainda faz shows, que é o Nação Zumbi, que é maravilhosa. Então, Baile Perfumado é esse filme, tá, que marca o cinema pernambucano. E, claro, a cena audiovisual hoje de Pernambuco inspira o cinema do mundo e dialoga com ele. Olha que maravilhoso. Filmes todos eu assisti e indico que vocês vejam, tá? Que é Cinema, Aspirinas e Urubus. Esse filme é muito massa. Árido Movie, muito bom também. O Som ao Redor, tá? Inclusive um filme recente que eu trago aqui em cartaz, tá? Que é o Bacurau. Maravilhoso também. E ele vai mostrar esse cinema pernambucano, tanto o visual do sertão, né? Como a cidade do Recife e as suas diferenças sociais. É muito bom, pô. O Som ao Redor se passa no Recife, na cidade do Recife, e o Bacurau no sertão, né? Então, seguindo, para a gente acabar, hoje, para você ter acesso a essa linguagem audiovisual, isso pode ser feito por um computador, por um celular, através de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram.
Então hoje o cinema faz parte de nós.